O que aconteceria se uma linda mulher recebesse uma boa porção da realidade? Bom, esse filme existe e foi o grande vencedor do Oscar. Sejam todos bem-vindos à crítica do filme Anora. Sejam bem-vindos ao canal Sangue Geek, porque aqui ser geek está no sangue. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Aqui nós fazemos crítica de filmes, reviews de jogos que vão sair alguma hora e também outras notícias rápidas que estão acontecendo no mundo geek, seja de videogames, de cinema, séries e etc. Agora estamos numa leva de críticas dos filmes indicados ao Oscar e também, consequentemente, os ganhadores. Nos nossos últimos vídeos, nossas últimas críticas foram do filme Flow, que ganhou o Oscar de melhor animação, Conclave, que ganhou o Oscar de... E também fizemos a crítica do filme Robô Selvagem, que foi indicado ao Oscar de melhor animação e melhor som, se não me engano, mas não levou, mas mesmo assim foi uma indicação muito boa. Enfim, esses três foram as primeiras críticas aí ao Oscar e agora vamos continuar, como prometido, com o filme Anora, que foi o grande vencedor da noite. Um pouco injustiçado talvez? Sim, mas vamos aí fazer a crítica e vamos ver se o filme é bom, mesmo merecendo ou não ter ganhado todos os Oscars que ele ganhou. Então beleza, o que a gente vai seguir nesse vídeo aqui, nessa crítica, são as atuações, a direção, o roteiro, talvez a edição, né? Vamos criticar ou ver, analisar quais os aspectos que fizeram a Nora ganhar o Oscar, que no caso foi diretor, melhor atriz, melhor montagem, melhor filme e melhor roteiro original, no caso. Então a gente vai analisar cada um desses aspectos. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o filme, né? Se você é algum, sei lá, que mora numa caverna por algum motivo, Anora é basicamente um filme de comédia dramática. Ele tem meio que os dois gêneros num filme só. E foi lançado em 2024 no resto do mundo, mas aqui no Brasil só chegou em 2025, né? Um pouco antes do Oscar. Ele foi dirigido e roteirizado pelo Sean Baker, ou seja, o cara recebeu basicamente 2 Oscars por ele, né? No caso, o roteiro e a direção, além da montagem também, que ele tem uma participação. E aí a trama acompanha a Nora, a gente vai fazer um resumo aqui antes de ir pra crítica, que é uma jovem trabalhadora sexual, ou, enfim, ela na verdade é uma dançarina exótica, ela não gosta de ser chamada de prostituta, digamos assim. E ela é do Brooklyn, e ao conhecer e se casar com um molequinho de 21 anos, que foi em forma impulsiva, né, um filho de um oligarca russo, ela vê esse conto de fadas dela sendo desmoronado aos poucos, quando os pais dele tentam anular esse casamento, que é uma coisa que a gente vai ver aí ao decorrer da crítica. No elenco principal a gente tem a Mike Madison como a Nora, que ganhou a melhor atriz, tem o Mark Edelstein como Ivan, que é o nosso querido, lindo filho herdeiro do oligarca russo, o Yura Borisov, que foi o Igor, foi indicado a melhor ator coadjuvante, e temos os outros lá, os capangas e tudo mais, que são os personagens mais secundários, que aí as atuações a gente fica mais nesses 3 principais aí. Aqui no Brasil ele estreou em 23 de janeiro de 2025 e foi amplamente aclamado pela crítica, ganhando vários prêmios aí pelas essas premiações que acontecem no início do ano, e por isso até muita gente suspeitou que ela ganharia muitos desses Oscars que ela acabou ganhando no Oscar mesmo, na própria premiação do Oscar propriamente dito. Já estou repetindo muito o Oscar aqui. Então vamos à crítica, vamos dividir um pouco de um resumo, digamos assim, uma analisada em cada um dos 3 atos, como todo filme tem 3 atos, né? Basicamente o primeiro ato conta aí, mostra uns meia hora, 40 minutos da vida profissional da Mike Madison, na verdade da Annie, que é a Nora, né? Ela gosta de ser chamada de Annie, que ela é uma americana que tem parentes russos, e aí ela mostra ela dançando com os clientes, ela conversando com as colegas sobre alguns clientes, tem a melhor amiga dela e a inimiga, que é a invejosa, tem a parte que ela vai voltando pro metrô, que a gente vê um pouco da Nora, da Annie, normal, uma pessoa normal, e a Annie, dançarina exótica, ou como vocês queiram chamar, que aí separa bem a vida pessoal dela, a vida profissional, que é claro que mostra mais profissional, porque tem que dar uma peladinha, né, na parte que são cenas bem explícitas mesmo, mostra tudo, ou praticamente tudo, porque ela não se envolve lá dentro, ela não se envolve diretamente com os clientes, só é uma dança exótica mesmo, sensual. Mas enfim, todo esse começo, o primeiro ato é mostrando ela trabalhando, como funciona a relação dela no trabalho com as amigas, com as inimigas, falou até engraçado, as inimigas, e também mostra ela em casa com a irmã, que ela mora com a irmã, e o marido da irmã, se não me engano, o marido, o namorado. E aí não é lá essas coisas todas, é uma casa de subúrbio, enfim, toda essa questão, já que ela é uma dançarina, é uma profissão marginalizada, então ela é uma classe média baixa, né? Então basicamente é isso, o primeiro ato resume a vida profissional e um pouco da pessoal da Annie. E aí a gente vê que a Annie, a Mike Madison, ela teve que aprender
e se relacionar com as trabalhadoras do sexo, as dançarinas exóticas da vida real, para poder ela compor a personagem dela. E isso aí é um ponto muito importante para uma atriz, mesmo sendo um pouco questionável, mas a gente também leva muito em conta o esforço que a atriz ou o ator tem para com o seu personagem. Então, esse é o primeiro ato tranquilo, as cenas mais explícitas estão aí, e um pouquinho na segunda também, mas a primeira tá mais concentrado. E aí, beleza, depois de mostrar todo esse trabalho, chega o Ivan, ou Vânia, depende de como você quer chamar, ela chama mais ele de Vânia, mas o pessoal chama de Ivan. Ele é um menino de 21 anos, e que é herdeiro aí de um oligarca russo super chique lá, ricaço, que é alguma coisa que não fala sobre o que ele é empresário, mas ele é um ponto de rico lá da Rússia. Ele chega e conhece a Annie porque ele pede uma menina que fale russo. O que não faz sentido muito, porque no filme ele fala mais inglês com ela do que russo, mas enfim. Aí ele ela começa a dançar pra ele, lá dentro mesmo, e aí ele começa a gostar dela, né? E ele chama ela para fazer serviços um pouco mais íntimos, digamos assim. Chama ela para ir pra casa dele fazer as coisas que você sabe. E aí ela acaba virando mesmo uma garota de programa, né? Que aí ela é contratada pra ir especificamente para fazer sexo com o Ivan, ou Vânia. E aí a gente vê que ele é super imaturo, tem 21 anos, só queria, só usa o dinheiro do papai para fazer festa, fazer sexo, droga. E aí ele contrata ela para passar uma noite com ele, um tempinho ali para fazer outras coisas que não seja dançar. E aí depois, como ele gosta mais ainda dela, obviamente, ele vai e pede para ela fazer um serviço de namorada para ele por uma semana. Ele paga para ela cobra 10 ou 15 mil, se não me engano. E aí começa o segundo ato, que é basicamente Ivan e Annie juntos, a partir desse namoro de uma semana. E aí a relação deles começa a crescer, à medida que ele leva ela pra festas com os amigos. Aí tem sexo pra caramba com aqueles dois. Aí tem droga, bebida com os amigos. Aí aquela cena parecida com o Lobo de Wall Street, que em festa, só bagaceira isso aí, os prazeres da vida. E aí é basicamente o segundo ato. Esse segundo ato não tem muita coisa pra destacar em relação a atuações, porque são atuações de festa mesmo, festeira, droga, sexo e bebidas alcoólicas. Mas a direção é muito boa, na verdade também é o mesmo. Todas as cenas de filmes que tem essas cenas são bem parecidas e semelhantes, então nada muito novo ou inovador. Então aí, basicamente, uma coisa técnica mais desse ato é mais essa coisa de festa que não tem muito do que falar especificamente. Mas depois disso, ele gosta tanto dela e também tem a questão de que ele não quer voltar para a Rússia. Ele tem a genial ideia de casar com ela, porque ela é uma americana e ele vai ter o green card, que é você ganha o direito de ter a cidadania americana, já que você casou com uma cidadã americana ou cidadão americano. E aí começa então o conto de fadas da Annie começa a subir mais ainda de nível, que aí ela começa a acreditar que um casamento feliz poderia rolar ali com ela e com o Ivan, mesmo ela sabendo de como ele é mimado e tudo mais, e tudo que ele gasta é do pai. Então, é basicamente aí que uma linda mulher tem os seus pequenos traços aí, já que a realidade chega um pouquinho depois. Então, basicamente, a semelhança com a linda mulher é do que tem uma prostituta ou garota de programa, ou dançarina exótica, sei lá, que aí vem um ricaço e tira ela dessa vida, mais ou menos. E aí é isso que acontece basicamente. Mas a partir desse casamento, demora um pouquinho, né? Que aí é o começo do terceiro ato, que é o último ato lá, que é bem longo, inclusive. Às vezes eu fico até pensando se eu dividir os atos direito, mas é basicamente o primeiro ato é a vida da Annie, como ela funciona, trabalho e tudo mais. E aí vem ela conhecendo o Ivan e todo o processo que acontece no relacionamento deles do sexo que ele paga, depois a vida de namorada na semana, depois o casamento. E aí toda essa conto de fadas que vai se construindo na cabeça da Annie. E aí vai se destruindo a partir do terceiro ato, bem no comecinho. E aqui no terceiro ato é quando acontece a virada completa de gênero. Até agora estava sendo um drama adolescente, um romance, e aí virou uma comédia dramática, mais comédia ainda, porque os capangas e os funcionários dos pais do Ivan receberam a notícia de que ele se casou com uma mulher não muito respeitável, digamos assim, né? Como eles chamaram de prostituta, como ela não gosta de ser chamada, mas eles chamam ela assim. E basicamente ele sabe desse casamento, e aí os pais mandam eles irem pra saber, confirmar, né,
que era verdade. Aí eles foram lá, confirmaram, teve uma briga lá. E basicamente um dos funcionários era um padre que estava no meio de um batizado de uma criança. E aí simplesmente ele abandonou tudo lá e teve que ir correndo pra resolver isso. E aí começa a comédia, porque ele começa a gritar com os dois capangas, que aí é o primo dele, eu acho, e mais o Igor, que foi contratado de última hora, que foi indicado ao Oscar de coadjuvante, que a gente vai falar mais dele. E basicamente eles dois foram lá, enquanto o outro, que era o padre, tava indo também desesperado atrás, já que ele tinha recebido a chamada lá do pai. E é isso, eles foram lá, chegaram lá, e meu Deus, deixa eu ver esse negócio aí. Aí ele mostrou, depois de muita insistência, a Vânia mostrou lá o certificado do casamento, que eles tinham casa lá em Las Vegas, com aquele negócio lá, enfim. E aí, beleza. A partir daí, ele fica muito doido, o Ivan, e ele simplesmente sai correndo de casa, sai correndo. Um deles vai, o primo do padre, ele vai atrás, escorrega na banana, é a primeira trabalhada dele, ele vai começar a se lascar o terceiro ato todo, ele só se ferra nessa vida. E o Igor tenta segurar ela, mas é uma cena muito bizarra, que ele segura ela de maneiras estranhas, mas mesmo assim ele não queria estar segurando daquele jeito, porque ela fica se debatendo, gritando e tudo mais. E aí beleza, depois que ela grita muito, se esperneia, quebra coisa, essa carada toda, o padre chega e ele dá um controle mais na parada lá. Acalma ela mais um pouco, ele tem que botar uma mordaça. Tem uma hora que ela fica gritando rape, rape, rape é estupro, né? Pra ver se alguém olha, mas ninguém na vizinhança, é tudo longe, né? Que é uma mansão, ficam tudo afastado um do outro. Daí, basicamente, o Ivan foge, larga ela lá sozinha, chama ela, na verdade, mas ela tava de calcinha e uma roupa por cima, tinha que se trocar, mas mesmo assim, ele se mandou, largou ela lá, que esperar de um moleque de 21 anos que se casou pra pegar um green card e não voltar pra Rússia, porque ele não quer ir pra Rússia. Ai, meu Deus. E aí, beleza, esse terceiro ato é basicamente uma relação, começa a surgir uma relação distante, assim, é meio subjetivo, do Igor com a Annie, do jeito bem distorcido, na verdade, porque ela não gosta dele de jeito nenhum, porque ele fez com ela, acusa várias vezes de ser agressor, de estuprador, essas coisas. E basicamente todos eles juntos vão procurar o Anya. Ela quer o Anya lute por ela, né, do casamento deles, mantenha o casamento, e eles querem achar ele pra anular o casamento, ou divórcio, porque acho que é divórcio, né, porque eles consumaram o casamento na hora do lua de mel, das noites de núpcias, então é, no caso, divórcio. E aí, beleza. É as cenas mais engraçadas de todo o filme, que começa atrapalhada, o cara lá, o primo do padre, vomita no carro porque ele levou uma chutada lá do nariz da Annie, né? Aí é um monte de atrapalhada que vocês têm que assistir para dar risada e saber como é, porque é bem trapalhões mesmo, sessão da tarde. E basicamente o que acontece durante tudo isso, no final, eles vão para vários locais, todas as interações são muito engraçadas e caóticas, fica gritaria o tempo todo, vão para vários restaurantes, vão encontrar os amigos do Ivan para saber se eles viram ele. E aí, por fim, a amiga dela, da Annie, liga pra ela dizendo que o Ivan apareceu lá e tava lá curtindo lá, bebão, chapadaço de cachaça. E aí a inimiga dela aproveitou, porque ela tava toda invejosa, porque a Annie tinha toda se achado quando ela saiu da boate pra se casar com o Vânia. E aí ele tava lá, tranquilão não, chapadaço, e ela aproveitou pra tentar dar o bote, porque aí ela chamou ele pra fazer a dança, né, a dança privada, que com certeza ia fazer outra coisa lá, porque aquela mulher não presta, que é uma víbora. E aí eles chegam lá, tudo muda, tem briga, eles pegam ele tá todo chapadalão, Annie tenta falar, ele não consegue, e basicamente acontece uma briga lá generalizada de Annie com essa mulher, essa víbora, e aí eles vão embora em busca da anulação, já que o Vânia tava chapadaço demais pra defender, se é que ele ia defender o casamento. Então eles vão para um tribunal no outro dia, e na verdade eles foram pro tribunal errado, porque eles casaram em Las Vegas, era outro estado, que é Nova York, Las Vegas é outro estado, e aí eles tiveram que ir para outro lugar, junto com os pais do Vânia, que aí é quando eles chegam mesmo, e aí a mãe dele é uma escrota, porque ela trata a pobre da Anya com um desprezo miserável, e basicamente ela é obrigada a divorciar do Ivan porque ele não fez nada. Simplesmente ele não pode fazer nada porque ele depende do dinheiro dos pais. E é essa a parte em que o conto de fadas no Além da Mulher, do romance, foi quebrado totalmente.
que aí eles vão pra esse, não sei se era um tribunal, um lugarzinho lá, que aí o casamento é anulado e ela fica totalmente transtornada porque ele não fez nada pra salvar o casamento deles. Então, basicamente assim que termina, os funcionários diz que ela pode ficar lá na mansão a última noite. E aí ela passa uma noite lá com o Ivan, não do jeito que vocês estão pensando, mas eles dois juntos lá na casa, ele pra proteger ela. E aí tem uma conversa estranha lá, ela acusa ele de que se o outro não tivesse lá, ele teria abusado dela. Aí é uma conversa meio estranha, que aí pula pro outro dia, que ele leva ela pra casa, a Annie. E aí tem uma cena que ela é subjetiva, mas é bem triste, um pouco aleatória talvez, mas quando você percebe, é bem triste mesmo, que ela basicamente monta em cima dele pra fazer as libidinagens, mas aí ela do nada começa a chorar, porque ela vê que nem tudo se resolve com sexo, né, cara? Porque ela, apesar de ser o trabalho dela, é uma coisa bem triste, ela basicamente se sentiu desamparada lá, dramática não, desmoronou lá no colo do Igor, que acabou consolando ela, e é assim que termina basicamente com um conto de fadas sendo destruído totalmente. Ah, e essa é tarde demais pra falar, mas é uma crítica com spoilers, vou até botar no título. E é basicamente isso, cara. O Igor, vamos falar um pouco sobre ele. O Igor é maravilhoso, é o melhor ator desse filme. E ele é construído bem em segundo plano, velho. A gente vê a evolução dele de uma maneira bem subjetiva lá na dele. E você começa a gostar do Igor, porque ele trata ela de um jeito gentil, sutilmente, dando casaco, algumas coisas assim. Porque ele não é mau, ele quer que ela resolva a situação, ele se sente mal na situação que ela está. Então, ele mereceu muito a indicação ao Oscar. E a Mike Madsen também mereceu a indicação. Mas não que eu concorde que ela... Não concordo que ela ganhou melhor atriz, mas a indicação com certeza eu concordo. E essa é basicamente a crítica, a gente fez um resumão do filme todo. E esse terceiro ato é protagonizado por todos eles e é basicamente focado na comédia. A montagem realmente é muito boa aqui, que eles vão indo de um lugar pro outro, tem os caos lá, o pessoal gritando pro outro lado. As atuações são bem caricatas por conta dessa parte da comédia. E é um filme bom, cara. É um filme muito bom. Eu gostei bastante principalmente desse terceiro ato. E aí a nota final dele, então, já tô curtindo lá pro final já. Eu dou um 7 bem redondinho pra ele, ó, bem bonitão. Principalmente por causa das atuações da Annie e do Igor. E também toda essa questão da realidade no conto de fadas. E esse final, principalmente, que é muito bom de parar pra pensar aqui de um jeito melancólico, né? Enfim, esse foi a crítica da Annie. Foi um pouquinho mais longo, na verdade, do que eu pensava que seria. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me atentei a dar um resumo por capítulos, digamos assim, por ato. E dei uma analisada básica nas atuações, nas técnicas. E vamos mais aprimorando a cada vídeo aí, cada crítica. Vou aprimorando essas minuciedades. Que acho que é essa palavra, né? Do cinema, de toda a parte técnica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu já estou me repetindo um pouco. Esse aqui é o canal Sangue Geek, veremos mais críticas aqui. A próxima crítica, então, será do filme Mike 17, cara, que eu assisti nos cinemas. Foi na semana do dia 15, foi um pouquinho depois do dia 15 que eu assisti. Muito bom, o Robert Pattinson tá sensacional. Eu vou elogiar muito ele quando sair o vídeo. E também teremos... E o próximo do Oscar é nada mais nada menos que a Emília Pérez. Agora vocês não verão mais elogios, galera. Não verão elogios nenhum. Na verdade, só um. Mas aí eu vou guardar pra hora. Então, basicamente, resumindo aqui tudo, que eu já estou me alongando demais. A Nora é um bom filme. Não merecia melhor filme de jeito nenhum. Mas a indicação talvez merecia. É um bom diretor? Talvez sim. Roteiro original, acho que merecia. E é isso. Os Oscars, na verdade... O mais injusto mesmo foi o de melhor filme e de melhor atriz, com certeza. Os mais injustos foram esses. O resto até dá pra relevar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma crítica. Ficamos aí nas próximas críticas, serão a Emília Pérez, dessa série do Oscar. Teremos o Mike 17, que aí foi lançado recentemente. E um projeto também será revelado mais tarde no canal. É isso. Eu espero que tenham gostado, já tenho me repetindo demais. Até o próximo vídeo e lembre-se que ser geek tá no sangue e fui.